Eu vou fazer leitura nesse versículo com a versão, usando a versão corrigida, porque ela, para mim, ela deixa mais clara a mensagem que Deus tem nesse versículo. A versão atualizada é boa, mas falta um destaquezinho que vocês vão observar no versículo. O texto, ou o tema da mensagem, eu até falei sobre isso na quarta-feira, mas como a meta é levar a todos, porque é uma necessidade grande em nosso país, é sobre os 4 requisitos dados por Deus para um avivamento. E minha esperança, irmãos, é que em meu país, em especial Ribeirão Preto, o avivamento chegue. Tem sido a nossa contínua oração, intercessão, súplica a Deus, para que esta realidade tão maravilhosa, tão celestial, chegue ao nosso povo. Porque sem o avivamento, nós não teremos maravilhas dos céus na terra, só juízo, como já estamos vendo. Em 2 Crônicas 7,14, o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, agora a ênfase que não tem na versão atualizada, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor nos ajude na exposição desta mensagem. Vamos orar. Dá-me, Senhor, tua graça para explicar o texto com clareza, expor a mensagem de tal maneira que ela chegue aos corações de todos quantos estão atentos para ver, meu Deus, entre todos um verdadeiro despertamento para esta obra tua, esta atuação graciosa tua em nosso meio, em nosso país, aqui em Ribeirão Preto, para o bem do povo e para a glória tua. Em nome de Cristo. Amém. Eu já enfatizei para os irmãos, e é até desnecessário ficar repetindo sobre o avivamento. Mas temos que pagar o preço por um avivamento, por uma obra vivificadora de Deus em nosso meio. Então vou tomar esse texto aqui, mas antes de entrar eu preciso explicar o texto, tá? Para que os irmãos não fiquem confusos, porque nós estamos aqui em 2 Crônicas, em plena época da lei. E os irmãos sabem que a época da lei, determinados detalhes diferem da época da graça. Nós sabemos disso. Nós não queremos forçar o texto. Nós queremos tomar os ensinos ou princípios eternos que Deus nos dá no texto. Esses princípios são para qualquer época, não importa se é na lei ou na graça. Os princípios de Deus são eternos. Então vamos nos valer disso, irmãos. As circunstâncias foram as seguintes. Salomão havia terminado a construção do majestoso templo em Jerusalém. Vocês sabem o histórico, né? E ele consagrou. Esse acontecimento é narrado também em 1 Reis. Só que a explicação é diferente. Tá? 1 Reis,
o motivo é mais, vamos dizer, governamental do que sacerdotal. Tá? Não dá tanta ênfase à construção do templo em 1 Reis, mas é dado em 2 Crônicas. Lá fala mais da construção da casa de Salomão, até da casa que ele faria sua esposa, filha de Faraó, morar. E esses detalhezinhos assim. Mas a oração é maior lá em 1 Reis, não a oração. O capítulo que envolve a oração é maior do que em 2 Crônicas. 2 Crônicas, ele detalha mais a oração. Ele envolve mais a oração e não as circunstâncias em volta daquilo que levou Salomão a orar. Foi uma oração majestosa, irmãos. Salomão era humilde naquela oração. E até aquele momento ele não tinha, vamos dizer assim, abandonado o Senhor. Então sua oração foi maravilhosa. Então quando chegamos no capítulo 7, 2 Crônicas, o que acontece? É que Deus aparece para Salomão. Nesse detalhe aqui. Ele o faz também em 1 Reis. Mas aqui é melhor para a nossa explicação. Porque não tem esse mesmo versículo lá em 1 Reis. Deus adverte. Deus fala dos perigos de abandoná-lo. O que aconteceria com o templo. Então, queridos irmãos, alguns detalhezinhos que eu quero dar aqui para os irmãos. Um detalhe desse é a questão do templo. Os irmãos vão perceber que o templo, apesar da beleza, do gasto incrível, das riquezas que foram investidas no templo, mas aquilo era apenas um símbolo. Deus não interessa por essas construções. Tá? Não é que Deus não estava levando a sério. Ele iria habitar ali, no santuário. Cada detalhe do templo, cada elemento que compunha o templo era sagrado. Deus levava isso a sério. Mas aquilo ali, caso o povo não obedecesse a Deus, caso abandonasse o Senhor, o templo seria motivo de zombaria. E nós sabemos na história o que aconteceu. Depois da história de Daniel, naquele período de 400 anos, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, no período dos gregos, domínio grego, Antíoco Epifânio fala a respeito dele no capítulo 11 de Daniel, versículo 21. Ele é um tipo do anticristo que vai vir. Como ele entrou no templo em Jerusalém e ofereceu uma porca no altar, quer dizer, uma abominação. Deus permitiu. Tá? Depois de Cristo, depois da morte de Cristo, no ano 70, o general romano Tito entrou em Jerusalém e acabou com a cidade, destruiu o templo, nunca mais foi reconstruído. Tá? Até hoje os judeus anelando construir o templo. Tá? E não aconteceu ainda planos para o final dos tempos. Muito bem. É só para os irmãos perceberem que essas maravilhas terrenas, essas grandes construções, não têm nenhum valor a não ser simbólico para Deus. Por isso que na oração de Salomão, ele enfatizou o quê? Sempre. Tu que ouves dos céus. Ele não projetou o olho para o templo. A visão dele não foi focada na maravilha do templo. Ele pediu a bênção de Deus para o templo. Ele pediu que o templo servisse de local para as manifestações de bondade de Deus
em favor do povo e até de outros povos. Mas ele sempre enfatizou: ouve tu da tua habitação no céu, não no templo. Está vendo que diferença? Então a oração de Salomão é majestosa. Ele segue humildemente as verdades do Deus Altíssimo. Então, queridos irmãos, Deus fala que ele ia ouvir dos céus, caso o povo fosse, o atendesse, fosse obediente a ele. Então, quando Deus chega para Salomão, ele fala o que para Salomão? Ele não fica assim: oh, que templo majestoso que você construiu para mim. Ah, que maravilha, não tem algo mais incrível na face da terra. Não. Ele diz o que no versículo 14? Ele diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome. Aí ele mostra os 4 requisitos: se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está vendo aqui? Esses princípios valem para hoje? Claro. E quero aqui mostrar para os irmãos por que eles valem. Vamos um por um. Em primeiro lugar, o primeiro requisito de Deus, ele vem assim em toda a Bíblia: se humilhar. O evangelho moderno lança fora isto. Porque o que mais falta hoje, no meio chamado evangélico aqui no Brasil, é humilhação. Não há isso. Há uma brincadeira, há um divertimento, há uma invenção de cultos a Deus. E o que Deus requer do homem sempre foi isso, irmãos: que nós nos humilhemos. A pregação do evangelho visa humilhar. E vocês podem perceber, quando passarem pelas Escrituras, que a exigência de Deus ao homem é humilhação. Vamos lá. Por que humilhação? Porque a Bíblia mostra nossa condição. Quem somos nós? Pecadores. Barro perante o oleiro. Se nós não nos humilharmos perante Deus, fatalmente humilharemos perante os homens. E qual é o melhor? Davi falou: eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque são mãos de misericórdia. Quando Roboão, filho de Salomão, abandonou o Senhor o entregou nas mãos do rei do Egito. E falou para que ele saiba, Roboão, saiba o horror de cair nas mãos dos homens. Nós podemos ver a necessidade que temos hoje de humilhação. Todo o meu esforço, e o esforço de qualquer pregador que quer pregar a verdade, é levar todos à humilhação. Caso contrário, Deus ergue o poder dos inimigos, como tem feito em muitas nações. E é terrível cair nas mãos dos homens. Também, irmãos, quando a Bíblia fala de humilhação, está tratando de algo individual. Cada um reconhecendo perante Deus sua miséria e inutilidade. Deus não está querendo o meu sacrifício. Ele quer obediência. Ele não está querendo que eu vá correr para ganhar pessoas para Cristo. Ele quer que eu obedeça a Ele. Porque quando eu obedeço a Ele,
Ele me usa. Nós somos vasos na mão dele. Então, humilhação perante o Senhor. Também, querida igreja, é algo urgente. Nada Deus aceita dos homens. Nada. Sem que tenha humilhação. De cada um de nós aqui, se houver qualquer arrogância da nossa parte, Deus não aceita. Nem as nossas orações diárias. Se nós não formos humildes, recusar qualquer vaidade na vida, recusar, Ele não vai nos ouvir. Deus quer humilhação da nossa parte. Caso contrário, Ele não me ouvirá. Ele permitirá que eu seja humilhado lá fora. É isso que Ele quer. Humilhação perante Ele. O que oferecemos religiosamente pode ser útil aos homens. Você pode cantar numa igreja, você pode trabalhar ardentemente numa igreja e não servir nada para Deus aquilo. Porque o coração não é humilde, não é quebrantado, não há confissão, não há sinceridade, não há consagração, não há obediência. Você pode, dentro da igreja, ser alguma coisa, lá fora ser outra. Você pode revestir-se de uma humildade religiosa, mas aquele traje você pode tirar e mostrar lá fora no mundo que você é mais mundano do que realmente é espiritual. Também, querida igreja, o ambiente que atrai a atenção de Deus sempre é um ambiente de humilhação. Sempre foi. Ele tem prazer. Você vê isso em Isaías, capítulo 66, onde ele fala que a pessoa que o atrai é aquele quebrantado de coração. Deus tem prazer em pessoas assim. Inclusive, irmãos, até aqueles que que não vão se converter. Quando há um momento de humilhação, Deus volta para aquela pessoa. Deus dá tempo a mais para ele. Foi assim que ele fez com o rei Acabe. Quando Acabe ouviu a sentença de que ele seria destruído com a família dele, Acabe se humilhou, vestiu-se de roupa de saco, colocou cinzas sobre ele, andava cabisbaixo. Deus, vamos dizer assim, tirou o juízo imediato. Veio mais tarde, mas ele tirou naquele momento. Foi assim que ele fez com Nínive. Quando Jonas pregou, o rei se arrependeu e fez todo mundo se arrepender. E Deus tirou o juízo que cairia fatalmente caso o povo não se arrependesse naquela cidade. E era uma cidade grande. Está vendo, irmãos, como Deus age em favor dos pecadores? Humilhação. O Senhor volta para pessoas assim. Ele não está olhando se a pessoa tem cultura, se tem dinheiro. Ele impressiona-se com humildade, porque a pessoa está colocando-se no lugar de Baal. Está dizendo, olha a minha miséria aqui, grande oleiro. Se tu não tiveres misericórdia de mim, o que há de ser de mim? Olha aquela mulher adúltera, como ela chegou na casa de Simão. Jesus simplesmente ignorou Simão, ignorou a comida e foi dar atenção para aquela pobre alma que chegou humilhada perante o Senhor e saiu dali uma alma salva. Olha a mensagem de Pedro lá em Jerusalém, como ele usou Joel e pregou ali firmemente. E aquela população de homens e mulheres, 3.000 almas, se humilharam perante o Senhor. E houve conversão ali. Deus salvando 3.000 pessoas. E elas foram batizadas naquele dia. Maravilha.
Por quê? Deus opera assim. O que é que Deus estava requerendo de Salomão? Oh, que templo majestoso. Não. Ele diz, eu quero o meu povo. Eu quero o meu povo, porque eu interesso pelo meu povo. É esse povo que eu comprei. Eu não interesso por outra coisa. Todas as coisas são minhas. Prata e ouro pertencem a mim. Céus e terra pertencem a mim. Eu quero o meu povo. E um povo humilhado. Também, queridos irmãos, o ambiente que atrai a atenção de Deus é um ambiente de humilhação. Todos. Quando não há isso, o ambiente vai despencando, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Quando a igreja não se humilha, ela arruína o mundo lá fora. Ela não brilha lá fora. Ela não dá um testemunho vibrante lá fora. Então, não há mais fé, não há mais poder do Espírito Santo na vida dos crentes para dar testemunho. Cada um segue fazendo o que bem quiser fazer. Um ambiente sem humilhação é um ambiente próprio para que as pragas espirituais sejam multiplicadas no mundo. Para que o pecado avance mais ainda. Para que o mundo rie e zombe do povo chamado crente. Quando não há humilhação, queridos irmãos. E obediência a Deus. Também, queridos irmãos, é a prova clara que fomos achados, que fomos remidos, que seremos úteis e que realmente caminhamos na direção certa. É isso que Deus quer. Queremos ser úteis? Queremos ser usados por Deus? Humilhemos. É isso que Ele quer. Põe no seu lugar. Põe-se como barro. E o oleiro vai fazer de você um instrumento maravilhoso em suas mãos. Ok. O primeiro requisito chame a atenção de todos. O segundo, se humilhar, orar, a oração. Vocês vão perceber que só humilhação leva à oração. Quem não se humilha, também não ora. Quem não se humilha, não vai erguer a voz para Deus. Eu tenho ouvido quantas e quantas milhares de pessoas têm sido salvas lá na China. Por quê? O ambiente, notavelmente, é de humilhação. É de sofrimento. Deus está utilizando aquele ambiente para fazer o povo voltar para Ele. Voltar e clamar. Depois daqueles 70 anos de punições severas, de maldade, milhares de pessoas na Rússia e outros países que sofreram, voltaram para Deus. Só a eternidade vai nos mostrar quantas e quantas almas foram afligidas aqui e no meio da aflição voltaram em oração. Os homens só olharão para frente, para o horizonte, se não houver humilhação. Mas quando são humilhados, eles oram, eles voltam. O livro de Juízes mostra isso. Que quando o povo estava indo bem, tinha de tudo, Deus soltava os inimigos. E quando as aflições vinham, o povo começava a se derramar, suplicar mais uma vez, Senhor. Nós queremos voltar. E Deus, com um coração incrível, um coração cheio de misericórdia, dava atenção para aquele povo. Então, o primeiro requisito nos leva ao segundo. A humilhação nos fecha a boca para o nosso egoísmo. A humilhação nos faz recusar a nós mesmos nossos interesses.
e voltamos em oração. Abrimos a boca para falar com Deus. O que mais tem hoje? Oração? Não. A vida está muito fácil. Muitos dizem, eu sou salvo, vou para o céu, tenho certeza da minha salvação, e não querem nem saber de orar. Quando oram, são orações tipo reza. Não são orações verdadeiras. Seus corações não estão voltados para Deus. Na Bíblia, a palavra oração, ela dá um sentido geral de oração. De que eu sempre estarei olhando para Deus. Continuamente voltado para Deus. Isso é oração. Não importa onde eu estiver. Eu estou andando na rua, no coração estou orando. Eu estou em casa, orando. Lavando a louça, orando. Estudando, orando. Lendo a Bíblia, orando. Um coração que ora, ele todo momento, ele está dependendo de Deus. Não é meramente um instante de oração e acabou. Não. Claro, nós temos os momentos de oração. Daniel 3 vezes ao dia voltava seus olhos da Babilônia, naquela distância, olhando para Jerusalém, e orava ao Senhor. Isso aí é o tempo gasto a sós com Deus. Mas a oração é continuamente, porque sou humilde, sou quebrantado, dependo de Deus, me vejo como ovelha, vejo os perigos. Nós cantamos esses hinos aqui, irmãos, porque esses hinos refletem a verdade da vida cristã. Na forte aflição, nos perigos e dor, na vil traição, no negro terror, com toda certeza a vitória virá. Quero o Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Tudo isso, irmãos, indica a necessidade que temos de continuamente viver em oração. Outro detalhe aqui. A humilhação nos leva a conhecer nossa miséria e dar valor aos ensinos da Bíblia. Quando nós não somos humilhados, não voltamos em oração para Deus, nós não daremos nenhum valor à Bíblia. Nós ouviremos e pronto, acabou. Nós queremos comprar ensinos. Nós queremos que os pregadores preguem aquilo que gostamos de ouvir. Nós queremos louvar os homens que pregam bonito. Nós não queremos ouvir aquilo que Deus nos ensina. Nós não colocamos a verdade em prática. Nós queremos ouvir que somos salvos. Nós queremos ouvir que vamos para o céu. Mas nós não queremos encarar a realidade da vida diariamente. Quem sou eu? Minha responsabilidade, a responsabilidade de um homem, a responsabilidade de uma mulher perante Deus, a responsabilidade de lutar contra a carne, a responsabilidade de um jovem perante seus pais, diante da sociedade. Nós não queremos isto. A oração nos leva a conhecer o grande e imenso coração de Deus. Nós voltamos para a beleza da glória do Senhor. Nós nos voltamos para Deus. Nós aprendemos a confiar nele. A ver que todas as nossas necessidades dependem inteiramente de Deus. Nós começamos a ver que Ele comanda tudo. Que Ele está na liderança da nossa vida. Que Ele não está sentado distante lá no céu. Que Ele sabe de cada uma de nossas reais necessidades. Nós aprenderemos isso quando oramos. A teologia é prática na oração. Inclusive eu vou tratar disso hoje à noite. Nós não temos uma mera teologia na mente. Nós temos sim uma realidade de um Deus que cuida do seu povo, que é real para mim, que suas promessas são infalíveis. Ele prometeu e Ele cumpre para nós. Quando nós oramos, é porque nós estamos vendo o perigo à nossa frente. Nós vemos agora, entendemos quem é Satanás. Milhares de crentes não sabem quem é Satanás. Não
crê na existência dele, não vê a mão de Satanás através do mundo, não vê os perigos que envolve através das mentiras religiosas e através das mentiras publicadas no mundo organizado por ele. A maioria dos crentes não sabe. Quando oramos, é porque entendemos essas coisas. Guarda-me, ampara-me. Meu Jesus me ampara dia a dia, como aquele corinho ensina. Quero um Salvador comigo. Eu estou enfrentando perigos e eu sou fraco. Então, a oração significa que eu entrei em combate. Eu entrei em guerra. Outro detalhe, a humilhação nos arranca o nosso orgulho e a oração nos leva a sentir como crianças amedrontadas. Esses dias eu estava vendo no YouTube acerca de uma garotinha lá no Oriente Médio. Ela ouviu uma explosão perto dela e ela depois não conseguiu mais falar, de tanto medo, querendo amparo, socorro. Uma garotinha, uma criança. Vocês que tiveram crianças ou têm, sabe quanto elas carecem da proteção do pai ou da mãe? Sem isso, elas ficam amedrontadas e chorosas continuamente. Nós somos assim também. Quando nós oramos, é porque nós estamos dependendo de Deus, abraçados a Ele. Corremos para Ele, buscando amparo. Quando nós nos humilhamos, nós nos sentimos a tomar decisões de orações, que a Bíblia trata disso. Elas tornam súplicas, elas tornam em clamor, em petições a Deus, porque nós estamos amedrontados. Que há de ser? O que há de ser de nós quando vier uma fome? Quando o povo começar a passar necessidade? O que há de ser? O que há de ser quando a enfermidade chegar? Nós não temos resposta entre os homens. Quando Deus nos coloca numa situação que eu aprendo sim a depender de Deus. Como diz o coro de um antigo hino, aprendi a depender daquilo que Deus falou. A humilhação nos eleva a fé e nos ensina a andar com Deus. É isso que nós precisamos. Vamos para o terceiro requisito. Buscar a minha face. Eu escolhi esta frase porque é a melhor. Ela aparece várias vezes no Velho Testamento, em especial no livro dos Salmos. Nos dois primeiros, que é humilhação e oração, entramos ou saímos da zona de conforto. E agora a fé aumenta. Os irmãos perceberam? Vai de degrau em degrau. Primeiro, humilhação. Segundo, a oração. Terceiro, a fé já está crescendo. Agora, veja, irmãos, não chegou a mera oração e parou ali. Nós somos elevados a Deus. Nós vamos aprender o que é graça. Nós vamos batalhar com Deus. Foi assim que Jacó fez. Quando ele entrou em guerra contra Deus, não te deixarei, se não me abençoares. Impressionante. Isso aqui é buscar a face. Foi assim que Moisés fez. Quando ele viu que Deus estava como a espada na mão para matar o seu povo, Moisés entrou na presença de Deus, ele puxou a face de Deus para si. Senhor, eu quero que tu atentas para este povo. Ouça as minhas orações. Isso é buscar a minha face. Uma criança, um garoto ou uma garota que conhece bem seu pai,
sabe como puxar a atenção dele. Pai, eu quero isso, o Senhor prometeu para mim. É assim que é buscar a face de Deus. Então, nesse terceiro degrau, o requisito, nós somos chamados a subir mais ainda. Tá vendo? A conhecer o mistério revelado a nós de um Deus que se voltou para nós. Nós vivemos hoje aqui embaixo, irmãos. Nós não queremos subir. Nós queremos ficar aqui. Nós não queremos as alturas da comunhão com Deus. Nos 2 primeiros aprendemos a deixar nosso egoísmo. Agora somos levados à condição de lutar com Deus, de guerrear com Ele, de pedir coisas incríveis, de saber que Deus responde a orações que querem ver a glória dEle. Nós estamos orando por avivamento. Avivamento é milagre. E agora, sem egoísmo nenhum, sem nenhum desejo mundano, interesse próprio, eu quero ver tua mão operando em nosso meio. E aí é buscar a sua face. Nos 2 primeiros, nós fomos vencidos. No terceiro, nós aprendemos a vencer. Está vendo aqui? Nos 2 primeiros, Deus veio com sua mão e nos pôs lá embaixo. Agora, nós subimos as alturas e começamos a mexer ou lidar com o trono de misericórdia. Então vamos lá. Aprendemos a arte da fé. Nós entendemos agora quem é Deus. Eu vou aqui enfatizar que a maioria dos crentes hoje, alguns conhecem Deus na teologia. Admira. Olha, eu conheço a eleição, eu sei que Jesus morreu, eu sei da soberania de Deus. Mas quando é que essas coisas envolvem a vida? Quando essa verdade é prática? Quando é que eu tenho isso no meu coração? Uma coisa é saber que Deus faz, mas outra coisa é experimentar isso na vida. Agora aprendemos, irmãos, que Ele não nem age como nós pensávamos. Nós queremos conhecer. Buscar sua face é o quê? Buscar a face é ganhar o coração de Deus na força de uma fé bíblica. Quanta ênfase eu dei aqui e darei até o meu respiro final. Volte à Bíblia, porque na Bíblia você conhece o seu Deus. Volte. Quando conhecemos o Deus da Bíblia, você vê o seu Senhor dentro da igreja, na casa, na vida, andando com você, na rua, no meio dos perigos, ante a ferocidade do diabo. Você vê como ele lida com tudo. Isso é teologia prática, queridos irmãos. Outro detalhe, buscar a face é conhecer quanto ele é amoroso, quanto ele ouve, quanto ele está pronto a cumprir suas promessas. Ele prometeu, ele nunca vai mentir, ele é fiel naquilo que ele prometeu. E chegará momentos que ele vai nos ensinar como ele ensinou o seu povo na história, como ele ensinou Israel a aprender a viver com aquilo que ele dá. Em outras palavras, buscar sua face é entrar em sua intimidade. E Deus nos abriu. Ele se tornou homem. Ele conhece você. Ele sabe quem sou eu. Então Ele quer que nós entremos. Conheçamos o amor dEle. Conheçamos a graciosidade dEle. Conheçamos a simpatia e o altruísmo dEle. Ele quer passar isso para nós. Então, querida igreja, é coisa séria. É quando nós entramos em oração, quando nós buscamos a sua face, quando a fé toma posse de nossas almas,
quando a Bíblia faz parte do nosso sangue, aí nós queremos entrar na presença dele. Ele não está perto só de teólogos, só daqueles que têm uma posição melhor. Ele está perto da viúva, do órfão, daquele irmãozinho simples, daquele que nem tem um conhecimento profundo. Ele está perto dos que o invocam em verdade. Como meu tempo está chegando ao fim, o quarto requisito eu tomarei agora. E se converter dos seus maus caminhos. Conversão sincera. Olha, irmãos, aqui está o segredo. Converter dos seus maus caminhos. Os irmãos perceberam que sem humilhação, minha inclinação é para a maldade. Se eu não ficar perto do meu Deus que é santo, eu vou envolver-me com o mal. Se eu não estiver perto do meu Senhor, eu cairei. Foi aos poucos que Pedro foi abandonando o Senhor até o ponto de negar. Se eu vivo sem oração dia a dia, se eu não leio a Bíblia, o que eu vou esperar de mim? Satanás abocanha. Se o nosso corpo não tiver munido das vitaminas, proteínas e outras coisas, ele sucumbirá ante as enfermidades. Tem milhões e milhões de seres que querem comer a minha carne e beber meu sangue. E a minha vida espiritual? Se eu não tiver voltado para a palavra de Deus, para uma vida de oração, de intimidade com meu Senhor, o que vai acontecer? Eu vou tombar. Eu sou fraco como qualquer outro. Eu ainda estou na carne. É converter dos maus caminhos. O mundo hoje chegou facilmente para nós. Satanás entrou dentro da nossa vida, da nossa intimidade. Ele trouxe consigo o mundo dele, disse, está aí de graça para vocês. Abandone a Bíblia. Ele tem feito isso. Prometido coisas incríveis. E a boa parte dos chamados crentes tem caído nessa armadilha. Não tem tempo para a Bíblia. Tem tempo para outras coisas. Sim, passear, brincar, ter piquenique, assistir coisas mentiras. Às vezes são coisas boas, não tem proibições. Mas quando, queridos irmãos, desviamos da verdade, essas coisas se tornam ilegítimas, perigosas, terríveis. Nós precisamos chegar a um ponto de que nós tenhamos certeza de que aquilo ali é mentira, e nós simplesmente vamos abandonar, porque não presta. Então, o que é que ele diz? Qual a promessa dele? Eu perdoarei os seus pecados. Deixa eu rapidamente tratar sobre isso. No Velho Testamento com o Novo Testamento, há diferença de perdão. No Velho Testamento, o perdão era contínuo, porque era baseado no sistema de uma aliança da lei. Deus sempre estava dizendo que perdoaria. Na graça, não, Deus já perdoou. Os santos são perdoados completamente. Na lei, o perdão era baseado naquela aliança feita com o povo. Na graça, o perdão é baseado no sangue remidor. Na lei, o pecado mobilizava a ira de Deus contra os homens. Por isso que na lei, Deus sempre estava falando da ira dele. Na graça, o pecado no viver de um crente mobiliza a disciplina do amor, conforme vemos em Hebreus. Quando você vê alguém que diz que é crente e não está sendo disciplinado no viver errado, é porque ele não é crente. Você vê que um crente, numa queda dele, ele recebe disciplina.
e ele é consciente dessa disciplina, ele volta para o seu Deus. Então temos que entender essas coisas. Então, queridos irmãos, Deus aqui está falando com quem? Ele disse, se o meu povo, Deus não está falando com outro povo, se o meu povo é o povo de Deus, e ele tem completa autoridade sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, meus filhos, minhas noras, a vida das irmãs que estão aqui, do Jonatas, tá? Ele tem todo o direito. Por quê? Ele diz, meu povo. Quantos crentes tem no mundo? Milhões e milhões de crentes. Ele disse, eu tenho direito, eu comprei meu povo. Ele guarda, ele protege, ele ama o seu povo. Ele cuida deles. A atenção de Deus está voltada para os seus remidos. E ele não vai abandonar. Então, qualquer crente que anda errado, ele vai disciplinar. Claro. O povo de Deus foi chamado na graça para participar da santidade de Deus. Quando conhecemos nosso Deus, nós aprendemos que Ele é santo. O povo de Deus representa Deus neste mundo. Não há outro povo para Deus. Ele não comprou outra nação. Não, é o povo dele. Ele está interessado no seu povo. Então, queridos irmãos, o pecado fazendo parte no viver do povo de Deus é a ruína da igreja e a tragédia para a sociedade. É como apagar das luzes. Se o sol para de brilhar, o que acontece? Se as nuvens encobrem o sol, tudo é escuridão. Quando a igreja apaga, o que é de ser? O mundo entra em trevas. O mundo depende da igreja para respirar. Depende desse oxigênio que temos do céu. Depende das nossas orações. Olha o seu vizinho. Olha a sua cidade. Olha a sua nação. Depende da igreja. Quando a igreja para de brilhar, o mundo sofre. Deus traz o seu juízo. Quando a igreja está numa situação como nós estamos enfrentando agora. O pecado aqui, irmãos, é aquilo que me mantém orgulhoso, mundano, distante, que me empurra para pecados piores, que me faz envolver com os ímpios, e eles riem conosco das nossas maldades. Na conversão sincera, como Deus diz aqui, se converter dos seus maus caminhos, os santos se consagram e aprendem a viver em humildade, voltam para a Bíblia, aprendem a obedecer. Nós estamos vendo mulheres desobedecendo aos seus maridos, impondo a liderança delas dentro de casa. Isso significa maldade, significa a clara desobediência e rebelião contra Deus. Nós estamos vendo os homens sem nenhum valor mais, não são líderes nas suas casas, não comandam. Por quê? É culpa deles também. Não se envolvem com seu Deus. Nós estamos vendo o que está acontecendo, a maldade entrando dentro das igrejas, o sistema mundano entrando, falsos mestres se levantando para pregar mentiras, e o povo aceitando. Por quê? Não se converteu dos seus maus caminhos. Se há escravidão e convívio contínuo com o mundo, é sinal de que não houve conversão a Cristo. Provavelmente, muitos dos que professam serem crentes nunca foram. A real conversão nos leva para os braços do Senhor, nos faz desejar o Senhor, conhecer o Senhor e depender totalmente dele, como aprendemos nos Salmos. E para terminar, a chegada do avivamento. Diz o que o texto? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro nós temos o alcance do coração de Deus. Quando um povo se humilha,
passa a orar, busca a face de Deus, converte dos maus caminhos. Ele diz, eu ouvirei dos céus. Significa, irmãos, que Deus vai rasgar os céus, abrir o cenário de misericórdia, abrir vamos dizer assim, as maravilhas da graça, da misericórdia dele, derramando como chuvas. Eu posso imaginar como ocorreu nos dias de Elias, quando ele orou pedindo chuvas, e que Deus começou a abrir os céus e começaram as nuvens derramarem as águas que por mais de 3 anos não tinha acontecido em Israel. E aqui, quando nós começarmos a ver, não o povo querendo ganhar o mundo, fazer o mundo melhor com suas manobras. Não, o mundo é o mundo. É o povo voltando para o Senhor. E Deus abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medidas na sociedade brasileira. As igrejas humilhadas, pecadores se convertendo a Cristo, almas se entregando, vidas consagradas a Deus. Ele diz que vai remover o mal, perdoarei os seus pecados. Na experiência da graça, na glória da conquista da cruz, não estaremos vendo pecadores querendo as coisas da terra. Não queremos ver os pecadores querendo um Deus que abençoe seus maus caminhos, mas pecadores indo a Cristo, se convertendo a Ele, entregando de coração a Jesus para o perdão dos seus pecados e a plena certeza de salvação. E as bênçãos, finalmente, as bênçãos distribuídas. Sararei a sua terra. Tem ligação conosco hoje? Tem. Queridos irmãos, vou explicar por quê. Primeiro, o mundo é abençoado com a presença do povo santo aqui. Quanto mais santidade, menos maldade. Quanto mais santidade do povo de Deus, mais segurança, menos doenças, mais bênçãos. Quando o povo de Deus é santo no viver, o mundo respira. O oxigênio do céu é santidade, querida igreja. Outro detalhe, quando o povo de Deus volta para Deus, a luz da verdade há de entrar. Não mais essa escuridão, não mais as maldades das drogas, não mais casais se separando, famílias destruídas, crianças entregues às maldades, não mais. E outras ruínas que vemos em nossos dias. Quando o povo de Deus volta para Deus, a tirania e perversidade do diabo são tiradas. Satanás é reprimido, colocado em seu lugar. Porque Deus está usando a igreja. Também, quando a igreja volta para Deus, pecadores serão salvos. E os resultados terríveis do pecado terão menos efeitos. Foi Spurgeon que falou isso, um homem de Deus. Ele diz, o evangelho é suficiente para fechar os bares, para fechar os hospitais, para trazer segurança, respeito e honras no mundo infestado de maldade. Agora eu pergunto, Deus já fez isso? Já. Nações iriam ser destruídas, como ocorreu no avivamento na Inglaterra e no Reino Unido. Aquelas nações estavam impregnadas de maldade. Deus trouxe um avivamento e bênçãos ocorreram. Nós precisamos disso hoje. Se é que nós amamos o Senhor e queremos o bem do nosso povo. Volte, queridos, para Deus. Volte para a sua palavra. Volte humildemente para o Senhor. Não busque o mundo mais. Humilhe perante o Senhor. E nós teremos resultados incrivelmente poderosos no nosso meio.